Bom, então miese vai ser uma condição e é sempre bom a gente começar com definições, né? É uma coisa meio clássica, meio clichê, mas definição é sempre bom. Bom, então miese é infestação de vertebrados vivos, isso é muito importante, por larvas de dípteros que, pelo menos por um certo tempo, se alimentam dos tecidos vivos ou mortos do hospedeiro. Tecidos vivos ou mortos, suas substâncias corporais, sangue, plasma, ou do alimento por ele ingerido. Tá? Bom, essa definição, ela é desse livro aqui, Fritz Zumpt, 1965. Todo mundo que for trabalhar com miese, qualquer artigo que você for pegar de miese, que falar de miese, alguma coisa assim, ele vai citar isso aí, Zumpt, 1965. E é realmente um clássico, né? Por exemplo, já em 1965, Zumpt já propõe as vias evolutivas para o surgimento das mieses. Né? Já propunha... porque é o seguinte, miese, esse tipo de coisa não é o mais comum no grupo dos dípteros. Você vai ter a maioria dos dípteros não causa miese. Né? Agora, Zumpt e outros depois lá na frente viram que em diversos momentos, em diversos ramos filogenéticos, surgiu esse parasitismo em vertebrados, que é chamado de miese. Tá? Mia é mosca. Tá? Então, miese é doença de mosca. Então, vamos lá. Bom, e aí existe uma classificação anatômica de miese. Isso aqui é de eu tenho a citação aí depois, é uma revisão muito boa de mieses, top de linha. Eu vou deixar naquela pasta lá que eu vou passar para o Maurício para vocês. Então, ele coloca a classificação anatômica tanto por Zumpt como por Bishop. Na verdade, a gente usa essa classificação de Zumpt até hoje, né, feita em 1965, porque ela é bem intuitiva, na verdade. Né? Então, são maneiras diferentes dentro da anatomia dos vertebrados das larvas existirem. Então, a primeira seria essa, sanguinívora, ou aqui, blood sucking, né, que seria hematófaga. Tá? Que seria essa aqui, por exemplo. Ó. Essa larva aqui chama Alqueromia, chamada de tumbu fly. Tá? Ela é uma espécie africana que essas larvas vão ficar no chão da mata ali, por exemplo. Então, a pessoa dorme ali no chão da mata, essas larvas vão e penetram na pele aqui, ó, olha lá, e ficam ali, fazem um buraco ali, vão sugando sangue ali, tá? Aqui, depois você tira, fica um buraco, ó. Um minuto. Depois você tira, fica um buraco. É diferente da miese. É diferente da miese de Berne. Todo mundo já viu o Berne, né? Acho que ninguém aqui nunca viu. O Berne é uma miese furuncular. Essa aqui, ó. Ele coloca como dermal, subdermal aqui, né? Destruidor de tecido, migratória subdermal, né? Mas o Berne, ela é furuncular. Tá? Furuncular. Então, ela forma como se fosse um furúnculo, como se fosse um abscesso. O formato é de um abscesso. Tá? Aqui você não tem isso. Né? Tem, lógico, vai ter uma inflamaçãozinha aqui, mas não é a mesma coisa. Depois fica um buraco aberto aqui. Ó. A relação é menos íntima. Né? A larva, por exemplo, você vê, ela não tem estruturas para ficar fixa lá. Tá? Então, isso aqui seria um início de contato para o parasitismo. Seria um contato menos íntimo, um contato mais rápido. Algumas espécies desse tipo, por exemplo, que parasitam animais em tocas, elas vão sugar o bicho, depois saem, sugam e depois vão para um canto delas lá. Tá? Então, é uma relação diferente. Aí você tem dermal, né, que é na pele,
eu nem coloquei aqui, que aí nós vamos ter tanto o furuncular quanto o traumático, que é a bicheira. Então, você tem uma ferida e a ferida é infestada por larvas de mosca. Tá? Então, aqui você já é bem conhecido seus. Nasofaringeal, né, que aqui está mostrando aqui, isso é o Oestrus ovis, ó, as larvas dentro da cavidade, né, do sinus nasal de ovelha. Né, extremamente incômodo, pode levar o animal à morte isso aqui. Intestinal, tá? Aqui, ó, que é o gasterófilos, que nós vamos ver lá. Isso aqui é achado de necrópsia, né, lógico, que é o estômago de um cavalo, ó, e aqui as larvas no estômago. Então, elas vivem dentro do estômago do cavalo. Né? E o urogenital, né, que seria... aí existe a tal da pseudomíase, que eles falam assim que o bicho está vivendo ali, mas por oportunidade. Eu tiraria isso aí do negócio. Né? O que você tem que pensar mesmo é isso. Sanguínívoro, dermal, nasofaringeal, intestinal. Tá? E aí você tem a classificação que eles chamam de ecológica. Então, você tem a específica obrigatória, que quer dizer, o ciclo do bicho tem que necessariamente passar por um vertebrado vivo. Tá? Facultativo ou semi-específico, que eles chamam aqui, é que pode ser num vertebrado vivo ou pode ser em carcaça animal, por exemplo. Tá? Aí você vai ter o primário e o secundário. Né? Que eles falam assim que o secundário... primário, quando você está ali comendo um tecido vivo, né? E depois vai ficando uma necrose ali. O secundário, ele comeria só esse tecido morto no animal vivo. Tá? Então, ele está em cima do animal vivo, mas ele está comendo só tecido morto. Né? Tem essa característica. Algumas moscas do gênero Lucilia, por exemplo, fazem isso. Tanto que eles usam para limpar feridas, né? Existe um ramo aí que chama terapia de larva, né? Terapia larval, onde você coloca larvas de Lucilia, né? Desse califorídeo, criadas em ambiente estéreo, né? Ou com bactérias só não patogênicas, e você joga em cima de uma ferida, por exemplo, profunda, né? Eles falam cânceres ósseos, por exemplo. Aí a larva penetra e ela só come tecido morto, ela não come tecido vivo. Então, ela limpa a necrose. Tá? E, além disso, esses bichos, na hora que estão se alimentando, eles liberam substâncias bacteristáticas. Então, existe isso aí. Tá? Na Inglaterra, tem várias pessoas que trabalham com isso, a maioria dos trabalhos que você vai ver é em inglês. Tá? Aqui já é umas outras coisas, acho que nem interessa falar. Bom, agora vamos entrar dentro agora dos novos, né, das novas famílias, e primeiro o califorido. Né? Por que eu coloquei califorido entre parênteses? É porque essa família, ela é parafilética. Então, o que a gente chama de califorídeo hoje, provavelmente, daqui a alguns anos, vai ser separado em diversas famílias, mas na verdade, não interessa para nós. Eu só quero mostrar para vocês que existe, tá? Porque os bichos que têm interesse médico veterinário vão continuar no que a gente chama hoje de família califorida. Vocês estão vendo aqui, ó, esse gráfico aqui, né? Esse filograma. Então, ele vai separar, por exemplo, olha aqui, ó, esses aqui, ó, os Mesembrinella, por exemplo, ó, hoje todo mundo já considera outra família. Ó. Você vê que ele separa logo lá no início, ó, basalmente ele separa. Né? Então, tem algumas, esse Rhinidae também é considerado hoje família. Tá? Mas Crisominae, Lucinae, né, e Califorinae, que são essas 3 subfamílias, vão continuar de toda maneira em califorídeo. Então, para nós, isso aí não faz diferença, tá? É legal ver esse artigo aqui, né? Que é um artigo novíssimo aqui, né? Você vê, ó, apesar de ser uma revista meio diferente aqui, mas essa revista não é ruim, não. E esse Nasser aqui, ele participou de um pesquisador conhecido, né? Ele faz aqui um perfil da família Califoridae, né? Mas
Mesmo ele fala que não resolveu ainda, mesmo sendo um artigo de 2021. Né? Agora, isso aqui é lá daquele... É da revisão que eu falei que é muito boa de MIS, que eu deixei lá para vocês, mostra o que interessa para nós. Californidae, aí nós vamos ter essas 3 subfamílias de interesse. O Alchemerominae, que é o Alcheromia, que é eles chamam aqui, ó, Congo Flor Maggot, mas a outra Alcheromia, que é a Tumbu Fly, que eu mostrei para vocês lá. São aquelas larvas sanguinívoras, né? Lucinina, California, né? Então, Lucilina, nós vamos ter o gênero Lucilia, que causa miese, tem algumas poucas espécies que causam miese, nós vamos ver ali, por exemplo, umas causam miese em répteis e anfíbios, né? Outras vão causar em mamíferos, alguns, principalmente mamífero doméstico, nós vamos ver aqui. A calífora também é miese facultativa, mas no hemisfério norte. Né? Esse grupo aqui, que seria uma subfamília Crisominae, parece que não está usando mais, aí você vai ter a Cochleomia omnivorax e a Crisomia, que são realmente importantes. Né? Então, nesse artigo do Nasser, ele até separa aqui, ó, por exemplo, essas duas são sanguinívoras, a Queromia e Cordilóbia, né, que são as sanguinívoras. Essas duas aqui é parasita invertebrado, né? Aqui os parasitas de mamífero, Crisomia e Cochleomia. E aqui um ramo parasita de ave e o ramo parasita de anfíbios. Tá? Essas parasitas de anfíbio, elas são bem mais basais. Então, alguns especulam da importância disso na evolução de miese. A Cordilóbia, a Tumbu Fly, é só aquela mesma imagem, só que mais de perto. E aqui é a mosca adulta. Né? Então, essa mosca, ela tem uma importância, e é muito discutido, né? Porque seria a via evolutiva das mieses. Nós vamos discutir mais lá na frente. Tá? Aqui é só para vocês verem essa Bufolucilia silvarum. Aqui, ó. Então, aqui está uma rãzinha. Olha lá, ela pôs os ovos aqui na rã, ó, uns ovinhos. Né? Rapidamente já vai formar uma ferida aqui pequenininha. Ó. Isso aqui menos de um dia, 12 horas já forma isso aqui. Né? Aí aqui, ó, ela ainda está viva, mas já está com larvas bem grandes já. Né? Em pouco tempo, né, essas larvas aqui já estão praticamente na fase 3 todas, ó, e ele mata a rã, né? E as larvas continuam comendo até que sobra só osso no final. Só para vocês verem que esses bichos estão na natureza. Tem importância como regulador de populações aí na natureza. Em termos de miese mesmo, Cochleomia omnivorax, né, seria a principal mosca de miese aqui nas Américas. Né? O equivalente dela na África seria a Crisomia besiana. Nós não vamos falar disso. Mas a Cochleomia omnivorax é muito importante para nós. Né? Ela é uma mosca azul metálica com 3 faixas pretas no tórax, bem fácil de reconhecer. Muito fácil. Ela no campo, ela para muito com a asinha, assim, ó, bem uma em cima da outra também. É super fácil de reconhecer. E a larva, aqui é a cabeça dela, ó. A larva vai ter os espiráculos aqui com uma pigmentação preta, ó, tá vendo? Parecendo 2 canos pretos, que entre as larvas que causam miese traumática aqui no Brasil, é a única que tem essa característica. Então, é super fácil de identificar. Né? Ela causa muito prejuízo, né, na criação animal, principalmente em manejo. Então, por exemplo, você tem os bovinos lá, a criação de bovino, aí na hora que você vai fazer, por exemplo, um manejo de umbigo de um bezerro, o animal se fere, né, corte de chifre, tudo isso é rapidamente infestado por cochleomia, e se você não prestar atenção, ela destrói, ele faz um buraco no bicho de um dia para o outro. Tá? Eu tive uma experiência com isso, eu morava numa república com um colega meu, a gente tinha uma boxer que teve filhote. E aí, naquela época, né, hoje em dia não faz isso mais, eu nem acho que deve fazer, cortava o rabinho dos bichos,
né, no boxer, por exemplo, algumas raças. E aí eu já estava no mestrado já estava aí na parasita. Então eu passei repelente na feridinha dos bichos e tal. Um bicho lá, não sei se um dos cachorrinhos lambeu o repelente, pegou cocleomia num dia, no outro dia o cotoquinho de rabo dele já tinha praticamente destruído. Tá? Então, essa mosca, né, como o Antônio César, que era professor, foi meu professor que deu aula disso para mim, falava, ela é terrível, né? O Maurício é que gostava do terrível. Mas, então, por causa disso, né, aqui é só para mostrar como é que acontece. Então, aqui o pessoal fazia um tipo de trabalho também com bovino, que era fazer ferida artificial para testar, por exemplo, inseticida. Essas fotos são de um tipo de trabalho desse. Olha lá, ela chega, põe os ovos em cima da ferida, né? Então você vai ter essa massa de ovos, ó. As larvas saem e aí elas estão comendo. Olha os espiráculozinhos, ó. Tá? Então elas comem todas juntas, agregadas ali. Por quê? Porque elas jogam uma saliva, né? Essa saliva faz uma pré-digestão ali, tem proteases ali, e aí ela enfia aquele esqueleto cefalorringial e vai furando, tá? Então a saliva, joga saliva e fura, joga saliva e fura. Todas trabalhando juntas, elas liquefazem vão fazendo túneis ali que potencializa essa saliva que elas soltam. Então, por isso que esses bichos são tão eficientes nisso, que eles vão juntando e formando buracos, túneis, juntos, assim. Então, formam buracos grandes no animal rápido. E depois de um tempo, a larva 3, o que elas vão fazer? Vão começar a sair da ferida e cair no chão para empupar. Tá? Aqui, ó, só para ver que isso acontece em ser humano, ó, aqui é um estudo de caso, ó. Olha, aqui é a boca da pessoa, olha aqui o dente da pessoa, o céu da boca, e aqui, ó, as larvas, ó. Então, isso era um indivíduo morador de rua, né, que sem higiene, né, logicamente, né, logicamente não, né, mas no caso ele está ali desguarnecido ali na rua, a cocleomia veio e pôs o ovo dentro da boca, os ovos dentro da boca da pessoa, e depois ele foi atendido, né, tratado com ivermectina para matar essas larvas aí, né? Você pode retirar as larvas, lógico, retirou as larvas com pinça, mas você dando ivermectina, né, já morre as larvas, né? Qualquer uma que você perdeu ali na pinça, ela vai morrer. Vamos continuar. Então, por causa dessa importância, final da década de 50, início da década de 60, final da década de 50, início da década de 60, nos Estados Unidos, o USDA americano, ele fez alguns estudos com essa mosca e observou que a fêmea só copula uma vez. Então, seria possível um programa de erradicação através de macho estéreo. E foi o que eles fizeram. Então, eles dividiram o país em áreas climáticas e geográficas, ó, né? Então, começaram aqui, ó, na costa aqui na costa atlântica aqui, né? 1957 a 1959, eles liberaram milhares de moscas cocleomia, machos estéreis no campo, tá? E conseguiram a erradicação aqui nesse período, de 57 a 59. Depois partiram para cá, 62 a 66, 72 a 80. Então, em 1980, eles tinham erradicado essa mosca dos Estados Unidos. Só que não adianta nada você erradicar dos Estados Unidos e ela continuar no México. Então, o que aconteceu? O USDA, não sei se bancou tudo ou se foi colaborativo, foi erradicando essa mosca, 81, 84, até que aqui, ó, em 1984, ó, né, ele erradicou aqui e passou a fazer aqui uma barreira permanente. Ali eles sempre estavam produzindo moscas e soltando. Né? Olha lá, o benefício com a erradicação, 900 milhões de dólares nos Estados Unidos e 2 bilhões de dólares no México. Tá? Erradicação é um negócio muito sério, é a extinção local de uma espécie.
Uma mosca dessa, ela tem uma importância gigantesca na regulação de espécie silvestre. O animal ferido, moribundo, ele morre mais rápido, ele vai morrer, ele vai ser retirado ali por essa mosca. Ele não vai ter chance de recuperar, porque essa mosca vai tirar, né? Então, é lógico que teve impactos ecológicos aqui, só que até hoje não vi nenhum estudo sobre isso. Já procurei. Aqui são imagens de arquivo lá dos anos 60, de como é que o pessoal fazia essas fábricas de mosca. Então, tinha carne moída mesmo, né, lógico, com antioxidante, com algumas coisas. Eles espalhavam em bandejas, ó, cheio de larvas, né? Essas larvas, essa criação é muito simples, criação de mosca doméstica, a criação desses dípteros é super simples, né? Porque eles ficam comendo ali as larvas, e depois você só se arrumar um jeito delas poderem sair sozinhas e você pegar, elas vão virar pulpa sequinha, ó. Você vai ter as pulpinhas aqui. Aí eles irradiavam, ó, olha o estilo, esse cara aqui, coitado, logicamente esse cara aqui morreu cedo, né? Então aqui eles jogavam ali uma dose de radiação nessas pulpas, eles embalavam em plástico com uma palhinha aqui para proteger e soltavam esses pacotes de avião. Eles eram soltos de avião. E aí esses pacotes rompiam e liberavam as moscas. Tá? Então, é erradicação, né? Isso já foi pensado aqui no Brasil, tá? Mas aqui a gente não tem tanto prejuízo assim, né? Já é bem controlado, só com paliativos, como o próprio pomada repelente, não foi feito. Eu acho que hoje em dia, na década de 60, o pensamento era outro. Hoje em dia, você não pensa em erradicar uma espécie nativa, né? É lógico, por exemplo, nós erradicamos o triatoma infesta do Brasil, mas o triatoma infesta é boliviano, né? Não é brasileiro, tá? Se a gente tivesse um mecanismo para erradicar o Aedes aegypti, o Aedes albopictus, beleza, esses bichos não são silvestres nossos, né? São introduzidos, tá? Então não tem problema. Aí para mim, como pesquisador, não tem problema, mas o animal silvestre eu tenho meus problemas, tá? Então, cocleomia, miesen-califoride, cocleomia, tá? O resto é facultativo acidental. Aqui, tá bom? Então, bem simples. Na maioria das vezes, você vê algum bicho aí, algum animal com bicheira, 98% que é cocleomia univorex. Beleza? Vocês podem ficar tranquilos. Já a crisomia, né, é uma mosca. Já é do velho mundo, né? Não é uma mosca nossa aqui, não é um gênero nosso, mas 4 espécies foram introduzidas. Vieram 3 primeiro, Albíceps, megacéfala e putória, tá? Que vieram da África, né? Então, essas 3 foram introduzidas no final da década de 70, entre a década de 70 e a década de 80, elas foram introduzidas no Brasil. Hoje, essas moscas estão praticamente no Brasil inteiro. São super comuns, muito comuns, tá? O trabalho de Guimarães, eu não coloquei aqui, Guimarães, esse nome Guimarães, toda vez que eu for estudar miíase no Brasil, você vai ver Guimarães e Papávero, por exemplo, né? Existe um livro, é que eu não estou em casa, eu tenho um livro, eu ia mostrar o livro para vocês, né? Tem um livro que chama De Miíases do Guimarães. Nesse livro, ele fala isso, que ela pode ter sido introduzida com a imigração de refugiados angolanos, que vieram de navio com os animais domésticos, né? Então, essas moscas entraram aqui no Brasil, tá? Elas são muito parecidas com as lucílias, mas dá para diferenciar fácil, que aqui na R1, na nervura radial 1, aqui na base do rádio, é a nervura mais grossa da asa. A crisomia vai ter uma cerdinha, uma fileira de cerda, e a lucília não, tá? Super fácil diferenciar os gêneros. As espécies têm uma chavezinha maceteada, né? E a Rufifaces entrou em 2011, né? Foi encontrada pela primeira vez lá no Maranhão. Esse artigo aqui, né? Tá? Mas aí a gente ainda não sabe como é que ela entrou no Brasil, né? Nesse artigo aqui de Silva e colaboradores, ó,
eles põem uma chavinha para as 4 espécies. Ó. Então, bem fácil, né? Na verdade, na prática, ela e Lucília são muito parecidas. São essas varejeiras verdes. Aí você pegou as varejeiras verdes, olhou a base do rádio. Se tiver cerda, crisomia. Se não tiver cerda, Lucília. Se for crisomia, você pega essa chavinha e separa as espécies, acabou. Tá? É bem fácil, né? Megacéfala mesmo, ela tem esse espiráculo aqui que é branco nas outras, é preto nela. Tá? Então, essa só no olho você já separa. Né? Eles estavam coletando lá para entomologia forense. A armadilha que eles usaram foi essa. Então, a gaiola aqui com um porco, ó, e aqui ele colocou esse triângulo de filó e aqui o pote. Ó. Então, os bichos entram aqui, visitam o porco e sobe aqui para tentar sair e cai aqui dentro do pote. Né? Bom, e aí a Lucília, né? Estou mostrando a Lucília, eu estou mostrando são os principais gêneros. Então, Lucília é conhecida como uma mosca de miese facultativa. No Brasil, você vai ver alguns artigos aí em cachorro, né? Então, eventualmente, você acha ela se alimentando em ferida de animal, tá? Mas ela também é aquela que usa na terapia de larvas, né? Então, são essas 2 espécies aqui, ó, principais, ó. Sericata, cuprina e... Cadê? Falta mais uma aqui. Bom, não, nesse aqui não tem, mas aqui no Brasil a gente ainda tem a exímia, tá? Tem que separar essas 3 aí. Nesse trabalho do Stevens e Wall aqui, esses caras são 2 mosqueiros tradicionais aí da Inglaterra. Ele fala a evolução do ectoparasitismo no gênero Lucília. O que ele discute? Que Lucília cuprina, ela, em algumas localidades, ela causa miese primária, tá? Principalmente em rebanhos ovinos, e em outros ela não causa. Então, ele quis saber se tinha diferença genética aqui entre esses bichos, se já tinha uma diferença, né? Só que ele trabalhou com DNA mitocondrial. Então, o que ele falou depois? Que ele falou que pelo DNA mitocondrial, né, que é um DNA mais bem conservado, ainda não havia diferença nenhuma, ele não conseguia separar as espécies, praticamente, né? Então, o que ele atribuiu isso? Que Lucília cuprina, né, ela, na Nova Zelândia, por exemplo, e na Inglaterra também ela causa miese, é por causa dos rebanhos ovinos e do manejo do ovino. Então, o ovino, o manejo dele de tirar a lã, ele se fere o tempo todo. Então, você tem um rebanho grande, com muito bicho, e o tempo todo sendo tosado ali. Então, o que acontece? Eu vou tentar explicar de outra maneira. Como é que surge como é que evolui as mieses nos califorídeos, tá? E nos sarcofagídeos também, que a gente vai ver mais na frente, né? Esses bichos são, se você for olhar a maioria deles aí, né, eles vão ser saprofágicos, vão se alimentar em carcaças animais, né? A carcaça animal, igual os caras colocaram lá, a carcaça de porco, imagina isso, é um recurso excelente, porque o bicho está morto, o bicho está parado, tá? E você tem ali muito alimento, proteínas, tem todo tipo de alimento ali. É muito rico o alimento, um recurso muito rico, tá? O que acontece? Por causa disso, ele vai ser disputado por várias espécies de mosca. As moscas califorídeas são os maiores responsáveis por remoção de biomassa em carcaça, tá? Então, a maior parte da decomposição da carcaça, da remoção da biomassa daquela carcaça, vai ser feita por moscas califorídeas sarcofagídeas, tá? Então, o que acontece? Essas moscas têm que chegar ali, pôr os ovos, as larvas vão comer ali. É lógico que quem chega antes bebe água limpa. Então, existe uma pressão evolutiva, uma guerra armamentícia para chegar cada vez antes. Essa guerra armamentícia está concentrada onde? Nas antenas, né? Por quê? Porque assim que o animal morre, começa a decomposição bacteriana, que vai liberar os odores clássicos, tradicionais da decomposição,
né? Então, é lógico que assim que o animal morre, existe esse odor, mas ele ainda é numa concentração muito baixa. Então, se a sua sensila antenal consegue captar concentrações baixas disso aí, você consegue chegar primeiro, tá? Então, o que acontece? Existe essa ordem, e Lucília é uma das primeiras a chegar. Tá? Aqui no Brasil, a entomologia forense é baseada nisso, porque umas espécies chegam antes e umas chegam depois. Então, você pode usar essa ordem para saber quantos dias um cadáver morreu. Tá? Então, aqui no Brasil, 2 dias, você vai ter mais Lucília no cadáver. Né? A partir do 3º dia, 4º dia, vai ter muita crisomia. Depois começa a entrar muito sarcofagídeo. Tá? Não é aqui no Brasil, para falar de maneira mais clara, tá? No ambiente urbano. Né? Vai ser mais ou menos isso aí. Não precisa ser o Grinson do CSI para saber isso, não. Se você ler alguns artigos de entomologia forense do Brasil, vai estar sempre isso aí. Vai começar a Lucília, depois entra as crisomias, depois entra os sarcofagídeos. Né? Então, existe essa corrida armamentícia. Né? Então, o que é uma pressão seletiva. Algumas moscas, como a cocleomia, elas também chegam antes. A cocleomia, você tem a cocleomia macelária, que ela é saprofágica. Ela é uma das que chega antes. Assim que o bicho morre, ela chega. Imagina que na hora que um bicho está doente, por exemplo, está com uma diarreia, por exemplo, ou está liberando alguns odores que quando o animal fica doente, uma septicemia, né, uma sepsis, ele libera os odores bacterianos também. Então, alguns bichos, nessa corrida armamentícia aí, de sensila, começaram a chegar no animal moribundo, antes dele morrer. Né? E, com o passar do tempo, algumas espécies, como crisomia, começaram a chegar no animal só ferido ou animal são. Né? Às vezes ela põe no nariz, põe na boca. Tá? Então, vocês estão entendendo qual que é a origem evolutiva disso? É isso. E Lucília está no meio do caminho. Então, Lucília, em algumas regiões onde a criação de animal favoreceu o aparecimento dessas pistas para ela, ela começou a infectar os animais vivos. Tá? Deu para entender isso, gente? Ou foi muita viagem? Não é viagem não, viu? Tem fundo de verdade. Tem fundo de verdade nisso aí. Bom, então beleza. Então, conseguindo entender aí, né, Lucília, né? E aí, só para falar um pouquinho de califorídeo, né, esse aqui é um estudo que o pessoal fez lá com essas armadilhas de isca de proteína, né, de carne, e só para mostrar aqui as diversas espécies de califorídeo que pega, que os califorídeos também, né, no caso desse estudo aqui, é usado como indicador de qualidade ambiental, como bioindicador, né? Então, em ambiente florestal, por exemplo, você pega muito dessa hemilucília, a hemilucília segmentária, hemilucília semidiáfana, né? Então, são mais comuns em ambientes florestais, né? Já a crisomia, você não vê geralmente em mata, você vai ver em ambiente urbano. Então, os califorídeos também são bons bioindicadores, né? Além de tudo. Pessoal, tem muita coisa para falar de califorídeo, mas não dá, né? É pouco tempo. Mas acho que vocês já têm umas ferramentas para estudar aí. Califorídeo é muito legal, que é muito fácil de identificar, tá? Moleza, esses califorídeos mesmo aí. E tem muita chave com foto, uma moleza. Bom, agora falar dos zoéstrides. Quem são os zoéstrides? Eu vou falar para vocês de maneira mais simples possível. São os berne da vida aí. Tá? O berne é o nosso exemplo de zoéstride mais comum, que todo mundo conhece. Né? Aliás, talvez seja, aqui, igual ele mesmo coloca aqui, um autor, né? Coloca Dermatobia ondes como o botfly, que eles chamam o berne de botfly. Seria o botfly humano, né? Apesar que, na verdade, não é. Ela é um botfly de animais grandes, tá? Preferencialmente de animais grandes. Né? E nós somos um mamífero grande, né? O ser humano é o maior macaco que tem aqui na América do Sul, somos nós, somos o maior primata, né? Então, nós somos um bicho grande. Né? Então, ela vai ser dividida nessas 4 subfamílias aqui, a família oeste, e todas vão causar miese furuncular, tá? Igual o berne.
Não, na verdade não, né? Tem os outros lá. Né? Mas qual que é o tipo de... Vamos fazer aqui a discussão. Peraí. Calma. Né? Então vamos passar aqui, vocês vão ver. Aqui eu coloquei aqui, ó, a cuterebrinem, um gasterophilinem, um hipodermatinem e um oestrine. Você vê que eles são mais ou menos parecidos, e eles, muitos têm tendência a ser bem hirsuto, que a gente fala, né? Meio peludo, né? E tem uma característica... Peraí. Uma característica importante deles é essa aqui. Os adultos têm peça bucal atrofiada, então eles vão ter uma cabeça grande e com peças bucais atrofiadas. O adulto não se alimenta, né? Então, a fase adulta, alguns conseguem beber um pouquinho de líquido, tá? Mas a maioria não alimenta. Então, é um bicho que a maior parte da vida dele é como larva. Então, ele vai viver meses como larva e dias como adulto. O adulto é praticamente um veículo para copular e espalhar mais ovos para ter mais larvas em outros hospedeiros. Tá? É bem interessante aqui, né, esse artigo aqui é Stevens e colaboradores, mas é Stevens a turma da Miese toda aí, tá? É o mesmo Stevens lá do outro, né? Eles fizeram aqui na Trends in Parasitology, tem parte 1 e parte 2, a parte 1 é filogenética, e essa parte 2 é biológica de história de vida. É muito bom também, 2 artigos espetaculares que eu coloquei na pasta lá para vocês também. E uma das discussões é essa aqui, ó, né, que eles conseguiram colocar aqui a árvore filogenética, né, dessas subfamílias, e os possíveis hospedeiros ancestrais, né, que os cuterebrine, todos os cuterebrine, a maioria de roedor. O único que não é a dermatóbia, mas a dermatóbia é toda diferentona, o berne. A hipodermatina mais o oestrine vai ser coelho, roedor, né, lagomorfo e roedor, e os cervos, né, e já em gasterofiline, a origem provavelmente é de elefante, e depois foi se diferenciando e saltando de hospedeiro, lógico, né, infectando rinocerontes e hoje em dia cavalo, né, que seria o principal hospedeiro. Tá? Bom, aqui é só para vocês verem aqui, ó, isso aqui é o tempo de sobrevivência de diversas espécies de oécido. Então, você vai ter lá, ó, de 12 a 18, 4 a 13, 1 a 8, ó, vamos ver a dermatóbia omnis. O berne de 1 a 6 dias. Então, o berne vai viver de 1 a 6 dias só, o adulto. Tá? Então, ele é realmente só um veículo, né? Bom, vamos começar a ver os bichos aí. A gasterofiline, esses bichos aqui, parecem umas abelhas. Elas são moscas grandes. Olha o trem. Elas são moscas grandes, né? E semelhantes à abelha, né? Inclusive no zumbido. Fala que essa mosca, ela tem um voo muito poderoso e ela tende a perseguir os animais, os hospedeiros, os cavalos aí, né? E ela faz um barulho, e os cavalos já entendem o barulho. Então, na hora que eles escutam o barulho dela, eles ficam todos agitados, que ela vem para pôr os ovos nos pelos próximos do nariz e da boca. Né? Para essas larvas depois migrarem para o estômago. Aqui mostrando várias espécies diferentes, ó, todas têm esse aspecto aqui. De toda maneira, gente, é raro a gente pegar esses adultos, né? Geralmente, como é que você obtém esses adultos dos oéstridos? Você tira a larva lá de terceiro estágio e põe ela para incubar. E aí, no laboratório. E aí emerge um adulto. No campo é mais difícil. Né? Aqui é o ciclo, olha lá. Vai pôr o ovo aqui grudado no pelo, com cimento, né? Aqui na região da boca, ó, e ele vai entrar até estar aqui no estômago. O estômago, né, ele tem uma parte aqui que fica com ar, né? Lógico, esse bicho vai viver com uma concentração de oxigênio bem baixa, né? Uma adaptação também. Tá? Então, ele vai viver no estômago até ser larva 3, depois ele
cai, né, no tubo digestivo, vai sair nas fezes e empupa no ambiente. Aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. Pessoal, estou mostrando várias fotos assim. Isso é de um livro sobre miíase, tá? Eu coloquei lá na pasta também, né? Então, é um PDF do livro. O livro está custando $250. Então, assim, vocês não vão comprar esse livro nunca, né? Nem eu, tá? Então, vocês podem ler lá, mas depois vocês destruam, viu? Ela é só para ler rapidinho e destruir, tá? Porque senão tem que comprar o livro. Mas aqui está mostrando, né, que ele fica grudado, ó, e todo ovo de OS vai ter um opérculo, uma abertura, uma tampinha, né? Que a larva consegue fazer um probe. Ela sai, procura e volta. Aqui é mostrando os estômagos, né, cheio de larva, ó, né? E aqui a larva, olha como é que ela é cheia de dentes, ó. É diferente da cordilóbia, né? A teoria que existe para a miíase furuncular de evolução é que começou como sanguinívora e depois evoluiu para uma relação mais íntima que é essa furuncular, né? Mas também é só uma teoria, né? Aqui mostrando os cavalos, ó, em áreas onde você tem endêmicas, né, que tem muito desse bicho, os cavalos ficam nessa posição aqui, ó, um protegendo o outro, ó. É um comportamento defensivo contra esses gasterófilos, né? Então, essa subfamília, ela também é do hemisfério norte, né? Nós temos aqui um gasterófilos no Brasil que é introduzido com os cavalos, tá? Então, nós praticamente só temos uma espécie no Brasil. Aqui, ó, gasterófilos nasalis, ó. Eu coloquei aqui de um artigo só para vocês verem a prevalência, ó, né? Então, aqui eles, lá em Botucatu, ó, em diversas datas, lá, ó, 8 cavalos, de 8 a 26 cavalos, né, com diversos tipos de prevalência, mas somando tudo, uma prevalência geral de 17% dos cavalos infectados com gasterófilos, né, variando bem, né, no local aqui teve 50%, mais de 50% dos cavalos infectados, né, de 11, né, 6 devia estar infectado lá. E aí, com muita larva, recuperaram 289 larvas. Esses achados aí, no final das contas, é quando você tem cavalo abatido, né? É achado de necrópsia. Então, eu não sei, né, o que pode ser. É lógico que se você fizer o exame das fezes também, é capaz de achar as larvas nas fezes, né? Mas nesse caso desse artigo aqui foi necrópsia. Bom, então os gasterófilos aí vocês já viram, né? E o Ostrine aqui, essa família Ostrine, também vai ser uma família que vai ter sua diversidade na África, na Ásia, mas aqui no Brasil, com os ovinos, foi introduzido também o Oestrus ovis. Ó. Os Oestrine adultos, a cabeça deles é maior que o tórax, ó. Então, ele é bem fácil de diferenciar dos outros, né? O gasterófilos é o mais peludo, esse aqui é o mais cabeçudo, né? E aí, aqui, ó, isso aqui é desse artigo aqui, isso foi um super surto que teve lá no Mato Grosso, morreu muito ovino lá, tá? Pegou muito bicho, né? E aí eles fizeram, aqui é um achado, né? O corte do sagital da cabeça com as larvas, ó. Eu estou apontando no lugar errado, aqui, ó, as larvas aqui. Né? Então, esses bichos estão aí no Brasil, né? Os ovinos, né? Aqui, ó, ele faz oviposição aqui já no nariz, ó, e eles vão fazer essa migração para dentro dos sinos aqui, né? E depois vão sair, né? Para empupar no solo, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, né? O comportamento também de defesa, né? Os ovinos aqui, ó. É mais para vocês conhecerem, tá? Essa hipoderma bovis, também a gente não tem hipodermatida aqui no Brasil, né? Mas ela vai causar um tipo de miíase mais superficial, né? Vai ter alguns que vão fazer uma migração subcutânea aqui. Aqui é um adulto, ó, né? Vão pôr as larvas também nos pelos do animal, ó, coladinha. Né? Aí é só para
Só para falar mesmo, que realmente não tem esses bichos aqui. E que é importante para nós são os cuterebrinos. Então, dessa família, aqui é neotropical mesmo, é cuterebrina. Tá? Essa aqui é nossa mesmo. E são essencialmente parasitas roedores. Aqui é um esquilo, ó, com os nódulos aqui, um rato aqui, um roedor, ó, né? Que essa, por exemplo, esse roedor aqui está com essa mosca aqui, ó, Cuterebra fontinella, ó, né? Então, são mosquinhas bem características, né? No roedor, geralmente você consegue, você retira a larva 3 dele e cria, tá? Aqui, ó. Aqui tem esse artigo aqui, eu coloquei na pasta lá também, o manual neotropical Diptera do Papávero Guimarães, ó, né? José Henrique Guimarães e Nelson Papávero. São os grandes pesquisadores dipterologistas aí, brasileiros aí, construíram a história dessa parte de miíase toda, são esses caras aí, né? Aí aqui o desenho, né, do hábitos dela, alguns bem coloridos, né? Então, aí tem a chave, né? Nesse artigo aí tem chave para essas espécies, né? Então, você vai ter todo mundo parasitando roedor, exceto dermatóbia e exceto essa aqui, a Alauatamia baeri, né? Que ela, aqui, ó, ela é no macaco, num bugio, né? Então, os nossos bugios aqui são infectados e esse artigo aqui é de um bugio do México, né? Então, é interessante que essa espécie aí se adaptou em macaco, né? Então, passou de roedor para macaco, né? Todas elas, a oviposição vai ser direto no hospedeiro. Então, a mosca pousa em cima e coloca o ovo com a larva. Que essa é a larvinha do de macaco. Aqui é a microscopia eletrônica de varredura do macaco com o opérculozinho aqui, pra vocês verem. Aqui é a mesma coisa, é só mostrando, essa aqui é a de macaco e essa aqui é a dermatóbio, o berne. Por isso que berne dói, ó. Olha o tamanho, né, do dente do berne aí, né, da garra do esqueleto cefalorringial. Bom, então vamos lá, vamos para o berne aí que a gente já está encerrando. Então, a dermatóbia hominis, né, ele é um cuterebríneo totalmente diferente e aberrante, né? Ele tem uma cor com um abdômen azul aqui, que é característico, muito fácil de reconhecer. Aqui, ó. Aqui tá vendo o azulzão, ó, um azul bem brilhante no abdômen, né? E a larva aí que todo mundo conhece. Na verdade, é raro você pegar a mesma coisa, raríssimo pegar um adulto no ambiente. Você vai pegar a larva e a larva, né? Você retira a larva assim, ó, espreme mesmo, né? E aí você coloca ela num potinho com serragem, ou então vermiculita, e aí ela vai empupar e se tornar adulta, né? E aqui a posição, ó. Então, aqui aquele dente tá aqui, a boca tá aqui com aqueles dentes, né? Ela vai machucando ali e sugando, né? O líquido ali, sangue, as secreções todas que estão aparecendo ali, e o espiráculozinho dela tá aqui para fora, ó, né? Por isso que o povo da roça fala, põe um toicinho, põe um toicinho em cima, que ele fica querendo comer o toicinho, mas é o espiráculo querendo respirar, né? Uma maneira simples, né? Se você não tiver mais nada à mão, é tampar aqui, né? Alguns falam tampar com esparadrapo aqui, ó, que o berne morre sufocado, né? Eu acho interessante, se a pessoa está com berne, né? O mesmo animal, ivermectina. Você dá ivermectina dose terapêutica, né, indicada lá, que é miligrama por quilo, e aí o berne vai morrer, aí você retira ele mais fácil. Eu particularmente prefiro assim, né? Agora, pode também só arrancar mecanicamente, não problema. Bom, no caso do rebanho bovino, o maior problema é o seguinte, o berne ele vai sair, vai deixar o buraco, esse buraco pode atrair, por exemplo, califorites, como a cocleomia, para pegar ali e causar a miíase traumática, né, a bicheira no animal, e o couro fica furado, né? Nós vamos ver mais na frente aqui. Então, aqui só o ciclo, ó, né? Então, esse ciclo tem que explicar uma outra coisa aqui.
Então, a mosca do berne, ela faz um negócio que nenhuma outra mosca oécide faz. Ela captura um outro inseto e coloca os ovos dela grudados no abdômen desse outro inseto. Aqui é uma mosca doméstica com as larvas no abdômen. Olha aqui na foto, ó. Então, ela sai com uma mochila de ovos, tá? Então, ela captura qualquer inseto que ela conseguir capturar. Ela seleciona por tamanho, tá? Então, ela fica nas árvores, no pasto, por exemplo. Aí, passa uma mosca doméstica dessa, ela vem voando, captura ela no ar, coloca os ovos. Tá vendo que aqui é um pernilongo, ó? Olha aqui, ó. Olha a mosca doméstica, ó. Tá vendo, ó? Então, essa mosca doméstica vai com esse cacho de banana aqui, ela vai pousar no animal, por exemplo, sugar suor, ou pousar ali, por exemplo, num boi. As larvas sentem aqui o calor do animal, sentem emanações de gases como octenol, CO2, né? Então, elas se ativam e elas colocam a cabecinha para fora, abrem o opérculo e faz um probezinho procurando. Se elas vêem que estão no animal, elas descem e penetram no folículo piloso e vão começar ali a alimentação. Ó, aqui é Hematobe irritans, ó. Aqui com né? Então, são todas moscas que estão no campo. Ó. Esse artigo aqui eu coloquei, ó, que é do Romário Cerqueira Leite, que foi um dos grandes pesquisadores aí também. Você vai olhar Berne, você vai ver o nome do Romário aí, né? Sempre vai estar no meio, veterinário. Né? Aqui, ó, Romário, ó. Aqui é o trio, ó. Romário, Zenon Rodrigues e Paulo Roberto de Oliveira. Né? Foi meu orientador do doutorado, infelizmente faleceu há algum tempo. Mas eles descreveram várias espécies dessas que são chamadas de foréticos do Berne. Né? O Zenon Rodrigues era um panamenho, que ele está aí, por aí, né? Que ele era tão fanático com o negócio que ele colocou uma larvinha de Berne nele e deixou completar o ciclo inteirinho nele para ver como é que era. Aqui. É que o pessoal, por exemplo, aqui, ó, o Antônio César, né? Eu peguei aqui da dissertação dessa aluna dele, Luciana Serafim. O Antônio César fez a infecção experimental em camundongo, Suíça. Então, ele conseguiu aqui, ó, completar o ciclo do Berne no camundongo. Tá? O que é excelente, né? Que como modelo experimental, você testar aí fármacos, até vacinas, né? Provavelmente você poderia testar. Né? Aqui é da dissertação. Tá? Bom, então o que acontece? Ele vai fazer essa captura do inseto, o inseto vem voando, pousa no animal, e aí ele sai, vai penetrar, e vai ter esse período larval aqui de 25 a 60 dias. Né? Então você vê, ele vai viver 1 a 6 dias e vai viver como larva de 25 a 60 dias. Além de, né, um período de pupa de 30 a 32 dias. Vamos para frente. Aqui eu quis colocar isso aqui também. Eles acharam aqui em Culicida, no Anopheles. Olha aqui. Aqui está bem legal a foto que está mostrando as larvinhas, ó, e o opérculo aberto, né? Então as larvinhas saem. Tá? Eu lembro que na aula que eu fiz dessa da entomologia, nós fizemos uma prática com o Berne. O Antônio César levou a mosquinha com os Berne lá, a mosquinha morta, né? E a gente chegava o dedo olhando na lupa, chegava o dedo assim, perto dos ovinhos, aí as larvinhas colocavam a cabeça para fora, assim, né? Bem legal. Bom, aí prejuízo para o gado de corte no Brasil, né? Como é que é o prejuízo do gado de corte? É estresse. Aí é a mesma coisa da hematóbia, né? O Berne fincando o bicho ali o tempo todo, ele causa estresse e perda de peso, né? Então ele coloca aqui, ó, perda de peso, ó, quilograma por larva por ano. Né? Então, cada grama causa um estresse que vai ter um peso, né, de 0,4 gramas, né? De 40 gramas, né, por ano. Tá? Então, 67 milhões de quilogramas, né? Então, é um prejuízo. Mas o maior prejuízo é esse aqui, ó, para o couro. Tá? Então, o couro aqui tem um prejuízo nosso aí, potencial,
de 383 milhões de dólares o Brasil perde anualmente no couro. Por quê? Olha aqui, ó. Aqui é a lesão do berne na pele e no couro. Então, na hora que você estica o couro, o buraquinho aumenta. E o valor do couro, ele é de acordo com o tamanho que ele é inteiro. Quanto mais o pedaço do couro inteiro você continuar conseguir tirar, o tecido, o couro maior, você faz coisas mais caras, né? Então, por isso, nós somos o maior produtor de carne e nós somos o maior produtor de couro. Nosso couro é ruim, né? Então, é um desafio nosso aí, né? Como pesquisador, né? Pessoal, controle de berne, ivermectina. Né? Então, ivermectina, esses inseticidas sistêmicos, é a melhor maneira de se livrar do berne. O boi, quando está com ivermectina circulando no corpo, ele vai sugar o sangue ali, o plasma, e vai ter ivermectina. Então, ele já morre ali, né? Como L1, ele já morre. Então, ivermectina funciona, mas tem o problema ambiental. Ivermectina sai no leite, então se você tem bovino de leite, não dá para usar ivermectina e tirar leite. Não dá, não pode, né? Enquanto o bicho está com ivermectina, você não pode tirar leite. Então, tem que achar outros meios, né? E no caso do controle biológico, tem uma história muito interessante, mas é meio história mesmo. Tem um professor, um senhor, é o professor Gonzalo Moya Borges, ele foi da minha dissertação, da minha tese de doutorado, foi na banca, e ele é uma figura bem interessante, e aí ele, no dia da minha dissertação, ele falou isso, ele gosta de falar coisas aleatórias também durante a banca. Aí ele falou sobre isso, de você usar os tefritídeos, que é aquelas moscas que eu falei lá na frente, que são bicho de goiaba, você produziria milhares desses bichos em fábrica, que a gente já faz isso, na verdade, no Brasil, né? Tem uma fabricona lá na Bahia desses bichos, e esterilizaria e soltaria no campo. Tá? Eles já fazem isso por controle desse próprio bicho aí. Por quê? Você inundaria ali a área do pasto ali, onde os bois ficam e onde vão estar as dermatóbias. A dermatóbia, ela escolhe por tamanho, esse bicho tem mais ou menos o tamanho de uma mosca doméstica, ela pegaria esse bicho aí, colocaria os ovos no tefritídeo, e o tefritídeo nunca pousaria no animal, ele não pousa em animal, só pousa em planta. Então, esses ovos morreriam. Né? Então, é um conceito que ele colocou, que eu acho que até hoje ninguém testou, e é interessantíssimo. Né? É só para falar. Bom, e aí falando dos oestres como todos, né, é bem interessante que existe uma discussão dentro desse grupo, uma discussão geral na parasitologia, de conservação de parasitos. Né? Será que a gente não tem que preocupar com a extinção de parasitos? Né? Então, bichos, alguns desses, todos esses aqui são oéstrides, ó, Girostigma, Cobalt, só que eles são específicos de certos animais. Por exemplo, esse aqui, Girostigma rinocerontes. Rinoceronte preto e branco. Então, aqui, rinoceronte negro, elefante asiático. O saiga, né, que é um antílope muito ameaçado. Né? Essa gazela aqui, ó, goita gazela, não conheço, não. Tá? Mas são, por exemplo, no saiga, né, ele é altamente ameaçado, e esse bicho é específico dele. Né? Então, o que nós vamos fazer se esse saiga for extinto? Vai extinguir esse OS também? Né? Será que a gente tem que preocupar, além de preservar o hospedeiro, preservar o parasito também? Né? Aqui é você acha que é o Girostigma? Né? Esse aqui que é um parasito de rinoceronte, ele mesmo, Girostigma rinocerontes. Né? Então, assim, será que eu vou... Pô, o bicho está praticamente extinto, será que eu vou ter que ir lá recuperar esses parasitos e tentar adaptar ele num outro hospedeiro semelhante, para esse parasito não extinguir? Né? Ele dá um exemplo aqui do condor da Califórnia, que estava praticamente extinta, e fizeram um esquema tipo aquele da ararinha azul, pegaram os bichos que estavam em criadouros particulares
e fizeram a reintrodução no campo, né? Só que ele tinha um esquinócero aqui, né? Um piolho mastigador próprio dele, específico. Só que antes de soltar eles no campo, eles fumigaram, jogaram inseticida neles, mataram todos os piolhos e extinguiu o piolho. Então, extinguiu o piolho antes de extinguir o bicho. Tá? Então, é um negócio interessante e novo, né, para nós da parasitologia. Né? Ainda tem o hipoboscoide. Ó, eu não vou demorar no hipoboscoide, não, vamos passar rapidinho, vou só mostrar os bichos. Né? Então, os bichos são esses aqui, ó. Os glossinidae é a mosca de Tsetse, que é uma mosca mesmo, com aparelho bucal picador, né? Vai atacar mamíferos, grandes mamíferos africanos e o ser humano também. Né? Então, você tem um problema da trypanosomia africana, né, ou doença do sono, Trypanosoma brucei, um problema seríssimo, porque o reservatório é bovino, na maioria das áreas, né? Então, é difícil controlar. Essas duas famílias, Nycterebiidae e Streblidae, são essas duas aqui, ó, elas são exclusivamente ectoparasitas de morcego. Né? Então, a maioria é áptera, ou então braquíptera, né, com a asa pequenininha, e vão viver agarrado num morcego sugando sangue. Né? Hipobocida é um pouquinho mais variado. Você tem aqui um ramo parasito de ave e um ramo parasito de mamífero. Né? E são essas moscas aqui também, ectoparasitas. Ó. Elas têm a garra tarsal bem encurvada e bem forte e vão viver agarradas ali nos bichos. Tá? Então, aqui, a glossina, né? A doença do sono. Essa doença do sono, né? É uma tripanossomíase gravíssima, muito debilitante. Né? Não é brincadeira nenhuma isso aí. Tá? E de difícil controle, mas está restrita à África, a gente não precisa ficar continuando nisso. O que é interessante, que eu vou mostrar aqui, é esse tipo de reprodução, que vai ser igual no grupo todo. Olha lá, ó. A fêmea, ela vai ter um útero onde ela desenvolve uma larva só até L3. Olha lá. Olha lá. Isso aqui seria a larva em posição. Vocês vão ver que vai ser uma larva que parece ser até maior que ela. Olha lá. Olha lá. Tá? Então, ela já põe essa larva pronta para empupar. Né? Então, é muito interessante. Isso está no grupo inteiro. E é importante para esses bichos ectoparasitas. Então, por exemplo, os parasitas de morcego, quando um morcego, por exemplo, está no abrigo, né, na caverna, as fêmeas, quando já estão prontas para liberar essa larva, elas descem do morcego e liberam essa larva num cantinho do abrigo lá da caverna ou da árvore, se for um morcego que protege em árvore, no abrigo onde ele fica. Então, vai soltar ali, né, sempre próximo e num local frequente onde o morcego vai. Aí o morcego pousa ali, essa mosquinha emerge, né, e vai atrás do morcego. Né? Então, hipoboscoide, aqui, você vai ter algumas com asa completa, capaz até de voa mal, mas voa, e outras braquíptero, com a asa reduzida. Né? Mas esses bichos, eles costumam passar de animal para animal, como se fosse um piolho mesmo. Né? Tanto que são chamados de piolhos, às vezes, de ave. Né? Esses aqui, ó, essa aqui, por exemplo, esse costa, né, que é esse gênero, é muito comum em columbiforme, né, em pomba e rolinha, você achar esses bichos aí. Né? Aqui, ó. Aqui já são uns outros tipos, ó, esse Melophagus ovinus, né, é um parasito de, como o nome fala, de ovino. Eu coloquei esse artigo aqui, clássico aqui, ó, de 1983, com a turma aqui, Walter Santos Lima, Antônio César, Marcos Pesley, Led Otayuti, né, a turma barra pesada da parasitologia aí do ICB. Né? Aí eles viram que esse bicho estava transmitindo, né, um tripanossoma próprio lá também, né? Provavelmente por via mecânica. Tá? Aqui o macho, a fêmea e a pupa. Então, esse aí é áptero e vai ser um piolho de ovino mesmo. Né? As icostas, né, esses parasitas columbiforme, por exemplo, eles são importantes vetores de hemoproteus, tá? Para columbiforme e algumas outras aves. Ó.
nesse estudo aqui, feito em Galápagos, ó, eles viram nessa fragata, essa ave aquática aqui, que é o Hemoproteus, na hemácia da ave, né, e aqui é a Icosta, né? Então, essa área de relação parasita-hospedeiro desses hemoparasitos e o papel dos hipobocídeos como vetores ainda está para ser estudado, né? A gente ainda não sabe direito se é transmissão mecânica, se tem algum ciclo aí dentro, né, desses bichos, tá? Em glossina, por exemplo, né, não é transmissão mecânica, né? Você tem a transmissão salivar do tripanossoma ali, com um ciclo na glossina, né? Nesses bichos, a gente ainda não tem certeza de nada. Então, esse é um estudo aí, um ramo da parasitologia totalmente aberto e que tem muita gente fera, né, nisso aí, ó. Até o Hickliff, lá, a turma da biologia, conhece o Hickliff, do livro de ecologia. Esse é o Hickliff mesmo, do livro de ecologia lá, né? Hoje ele trabalha com isso, né, com essa parte ecológica de hemoparasitos de aves. Bom, aí só para mostrar os Strebelidem, olha a garra tarsal que eu falei, né? Então, bem forte, esses bichos vão viver agarrados ali nos morcegos e com uma alta especificidade parasitária. Você tem algumas espécies um pouco mais generalistas, mas a maioria é bem específica de determinada espécie ou de determinado gênero, né? Então, aqui são os Strebelidem e os Nycterebiidae. O Nycterebiidae, ele parece uma aranha. Olha lá, aqui ele no morcego, ó. Aqui ele não fica normalmente assim na cabeça do morcego, não, né? Ele fica mais no corpo, né? Embaixo da asa, né? Nós fizemos um trabalho com esses bichos aqui no Parque... Aqui não, né? Que eu não estou lá, não. Mas no Parque Estadual da Mata Seca, que fica em vários municípios lá, Janaúba, Matias Cardoso, Januária, Matias Cardoso, né? É uma região de mata seca, floresta estacional decidual. Nós pegamos lá 38 espécies diferentes desses, entre Strebelidem e Nycterebiidae, né? E aqui a gente viu, por exemplo, várias associações novas, né? Então, você tem aqui a mosca, né? E o morcego. Mimon, Dífila, né? Que é um morceguinho hematófago, né? Aqui, ó, você tem o Dífila caudata, que é um morceguinho... tem o Desmodus, que é um morcego vampiro grande, esse é o vampiro pequeno. Que é Strebla Dífilae, né? Então, é uma relação muito próxima, né? Esses bichos são muito interessantes aí para trabalhar, né? Apesar que trabalhar com morcego não é mole, porque os bichos são bravos, né? Você segurar para tirar essas mosquinhas não é fácil, não. Tá? Beleza. Aí é só para terminar, tem os taquinídeos aí que são oestroide, mas são parasitoides, né? Então, para nós aqui, nessa parasitologia clássica, acho que não tem a ver, não, mas só para vocês saberem que existe, que está no meio aí, vão ser parasitoides, principalmente Lepidoptera, essa família taquinídea. Olha o taquinídeo aí. O taquinídeo é fácil de reconhecer porque ele tem essas cerdas, parece espinho no abdômen, ó. Tem essas cerdonas nele todinho, ó. Ele é todo espinhoso. E aí o sarcofágida, que eu só vou comentar rapidamente, que o sarcofágido é muito semelhante aos calinforídeos na biologia e tudo, né? Agora, eles são interessantes porque, como eu falei, né, na sucessão da carcaça, eles chegam por último, tá? Mas só que eles compensam isso de alguma maneira. Como? Ao invés deles botarem ovos, que o califorídeo põe um ovo, o ovo demora algumas horas ou até dias para ele eclodir, né? Demora umas 12 horas, sei lá, para eclodir, né? Já esse bicho não, ele é vivíparo. Então a fêmea, ela chega depois, mas ela já põe larva. Então ela ganha tempo, tá? Então o sarcofagida, como o próprio nome fala, né? Sarco é carne e fagida é comer, né? Eles são bichos, na maioria, saprofágicos, mas você vai ter alguns que vão utilizar carcaça de invertebrados, né? Como caramujos, né? E é bem interessante que a taxonomia é bastante complexa, e aqui é a fêmea e o macho, ó, tá? Então, na hora que você pega o macho, você vai alfinetar, você tem que expor a genitália do macho, ó, porque isso aqui, a maior parte da taxonomia
é feito na genitália. Com fêmea, às vezes você não consegue chegar nem no gênero. É bem chato isso para trabalhar com esses bichos, né? A larva, né, ela tem uma peculiaridade que ela tem uma cavidade aqui. Então, os espiráculos são bem no fundo dessa cavidade aqui. Então, você vê essa larva com o espiráculo bem do fundo, assim, é sarcofagite. Né? Aqui que é só para você ver, ó, né, essa professora Cátia Antunes Melo Patius é a maior especialista em sarcofagite do Brasil, no Museu Nacional, do Rio de Janeiro. Ela fez essa chave aqui maceteada para a fêmea de espécie de importância forense, porque você não consegue identificar, né? Ela fez uma chavinha de fêmea aí, né? Tem outras pessoas trabalhando com isso aí também no Brasil, mas essa ainda deve ser uma senhora já de idade, mas é uma das principais pesquisadoras, né? E aqui é só para mostrar que tem, por exemplo, essa aqui, ó, bem pequenininha, ó, colocou aqui um fósforo e a sarcofagite, que é um parasitóide de caramujo. Então, ele põe o ovo ali, não vai parasitar, porque vai matar o caramujo, né? É um parasitóide. Vai lá, ele explora o caramujo, ó, e inclusive assim, aqui, ó, tamanho da concha, tamanho da asa, ó, né? Então, quanto maior o caramujo, né? Ele come o caramujo ali, mais comida, maior o adulto. Mais comida como lava, maior o adulto. Bom, pessoal, acho que era isso aí. Acho que eu consegui, pelo menos até... Não demorei muito, não. Gente, desculpa a falação aí, mas aqui era muito assunto, viu? Ô, Mago, valeu aí pela aula, cara. Valeu demais pela aula, Mago. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida aí? Que queria perguntar alguma coisa, pessoal? Pô. Queria, né? Se tivesse ao vivo aí, ia perguntar, né? Esse online, ele inibe muitas pessoas. Devia ser o contrário, mas não é. Não é, né? Engraçado. Se tivesse no nosso tradicional salinha aí, né? Aí era outra coisa, né? Mas tranquilo, pessoal. Opa, e aí? Acho que deu para dar uma geral, né? Hein, Maurição? Não, boa demais a aula, Mago. Curti muito. Não valeu muito. Vamos contar com você agora direto aí. Pô, agora já tá a aula pronta, né? Que deu um trabalho para montar essa aula aí, mas agora ficou legal. Não, valeu, Mago. Obrigado. Obrigado mesmo. Falou então, Maurício. Se precisar aí qualquer coisa, né? Vai ter seminário aí desse tema aí. Se tiver, também posso ir. Ah, vai. Eu te dou o toque lá no dia. Combina comigo aí que tá tudo tranquilo. Tranquilo, cara. Beleza? Valeu muito. Vou parar a gravação aqui. Peraí que eu não posso sair sem parar.